milionário rompe o silêncio após 3 anos sem contato com a mendiga negra e sua esposa. Foi um silêncio ensurdecedor que durou exatos 3 anos. 3 longos anos em que Marina Silva e Eduardo Mendes pareceram evaporar do mapa. Um casamento arranjado, frio, distante, enterrado tão fundo que ninguém esperava ver ressurgir. Ela, com seus olhos que carregavam galáxias de segredos e um passado surrado, sempre vestida com aquela aura simples, quase esquecida pelo mundo. Ele, o milionário que perdeu todo o brilho, de distante e duro, incapaz de olhar nos olhos da própria mulher. A notícia que tomou grande parte da cidade numa tarde abafada chegou como um choque. Eduardo Mendes finalmente quebrou o silêncio e reapareceu do lado da mendiga negra, que desde sempre foi sua esposa. O ar parecia pesado, carregado de poeira antiga que agora começava a se mover. O mistério? Por que o milionário mais fechado do país voltava a falar dela? E o que teria reunido 2 estranhos que mal trocavam palavras no mesmo teto? Para quem vivia fora daquele lar, a vida de Marina e Eduardo era uma equação sem solução. Dentro da mansão vazia, o frio era mais denso do que o concreto do prédio onde Eduardo trabalhava. Sem abraços, sem palavras doces, apenas o eco das decisões impostas e mágoas não ditas, que corroíam as paredes. Marina, calada, parecia carregar um peso invisível, sempre lembrando algo que nunca conseguia esquecer. Eduardo, por sua vez, tinha guardado a traição como um punhal cravado no peito, uma sombra que o mantinha trancado no silêncio e na indiferença. Mas o que mudou? A Senhora da Verdade ainda estava para aparecer. Um projeto de arquitetura, uma colaboração forçada que juntou ambos depois de anos. Os olhos franziram com dúvida, as mãos tremiam ao reabrir pontes esquecidas. As reuniões começaram, silenciosas, mornas. Jantares casuais, entrevistas. Papéis trazidos à mesa arrastaram inesperadamente uma nova luz para aquela relação seca. Marina enfrentava fantasmas do passado, a dor das memórias, a incerteza das decisões. Além de tudo, Eduardo tentava se reerguer, mas suas feridas não cicatrizavam, deixando-o distante e fechado, como uma fortaleza onde ninguém conseguia entrar. E quando parecia que o frio começaria a ceder, eis que surge Isabela Carvalho, a sombra do que ele pensava que já tinha superado. A ex-noiva, envolta em mistério, reaparece com força explosiva, ameaçando derrubar o pouco equilíbrio que lhes restava. Uma verdade cruel sai da sua boca, tão inesperada quanto um trovão. Um segredo guardado por tanto tempo, capaz de libertar Eduardo ou enterrá-lo de vez. O temor cresce no peito dos dois. O silêncio se torna um parceiro que todos temem. No meio desse turbilhão, o chão treme para Marina quando recebe a notícia do infarto do pai. O peso do dever bate forte em seu coração, dividindo sua alma entre o que ama e o que obriga. O relógio corre pressa. O tempo parece brincar com eles, num cenário que mistura medo, dor e esperança. Numa cerimônia simbólica, Eduardo, pela primeira vez, solta as amarras e revela o que sente. Exatamente naquele instante, Marina descobre que está grávida. Vida nova, luz incontrolável no meio de tanta sombra. Mas antes que possam se perder naquele momento, o telefone toca. O mistério se instala. Quem estará do outro lado da linha? O que aquela voz trará? Marina sente um nó na garganta. O medo faz suas mãos tremerem. Será que tudo isso realmente vai mudar? Ou apenas mais um conflito para carregar? Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone tocou. O som parecia ecoar pela sala vazia, como um grito desesperado em busca de atenção. Marina sentiu um nó na garganta. As mãos tremeram. Quem seria? A voz do lado de lá poderia mudar tudo. Eduardo a olhou com os olhos arregalados. Um misto de expectativa e pânico. Atende, vai! Ele quase sussurrou, a respiração rápida. Com relutância, ela pegou o telefone. Era uma ligação desconhecida, mas algo dentro de si a impulsionou a atender. Alô? A voz na linha era grave, fria e fez seu coração acelerar de maneira alarmante. Marina! Um silêncio pesado se fez ouvir, como se o mundo tivesse parado. Eu sei quem você realmente é e o que você está escondendo. A mente de Marina começou a girar. O que você quer dizer? O medo a envolveu como um manto e a adrenalina a fez ficar em pé, pronta para qualquer coisa. Quem é você? O que sabe de mim? A voz do outro lado respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Você é filha de uma das famílias mais influentes do país e sua mãe. Ela não morreu como você pensava. Ela está viva. E eu sei onde ela está. As palavras impactaram Marina como uma bomba atômica. O chão parecia estremecer sob seus pés. Sua mãe? A mulher que ela sempre acreditou estar morta? O luto que havia carregado por anos, o buraco que sempre ocupou seu coração. Tudo estava em questão. O que você quer de mim? Sua voz saiu abafada. Mal consegue controlar a emoção que agora brotava. Você precisa vir até mim. Não posso falar mais aqui. Em breve, você verá que tudo o que conhece está prestes a mudar. E se você não agir rápido, poderá perder a chance de descobrir toda a verdade. A ligação caiu. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Quem era? Eduardo perguntou, a ansiedade clara em seu rosto. A expressão de Marina se contorceu, a revelação a atingindo com todo o peso de um segredo que poderia arrasar seu mundo. É a minha mãe, Eduardo. Ela está viva. Antes que ele pudesse absorver a informação, o telefone tocou novamente. Um novo número desconhecido. Marina hesitou por um segundo, mas a raiva e o medo a forçaram a atender. Alô? A voz, mais firme agora, era familiar, mas estranha. Marina, sou Isabela. Eu sei o que a sua mãe fez, e você precisa escolher de que lado ficar. Isabela? O quê? Você tem a ver com isso? O que Isabela queria? Todo o seu universo estava se despedaçando, as peças se movendo rapidamente numa dança caótica. Você está em perigo, e eu sei mais do que você imagina sobre Eduardo, sobre o que realmente aconteceu entre nós. A verdade pode destruir você ou libertar você. Tudo isso é só o começo. A linha caiu de novo, e a sala girou em torno de Marina. Uma sombra obscurecia a verdade. O que aquela ligação significava. O que mais ela não sabia. Os olhos de Eduardo penetraram nos dela, mas ela não conseguia mais vê-lo. O tempo parecia ter parado, o destino pairava no ar, exado e incerto.
o que mais estava escondido em seu passado. Marina olhou nos olhos de Eduardo, sentindo a pressão, a urgência crescente. O telefone tocava na mesa, um eco de suas incertezas. O que ela deveria fazer agora? Eduardo. Suas palavras saíram em um sussurro, o terror e a esperança se misturando. Estou em uma encruzilhada e não sei qual caminho seguir. Marina olhou nos olhos de Eduardo, sentindo o peso da revelação como se fosse um fardo. O telefone ainda vibrava na mesa, mas a mente dela estava em outro lugar. Ela estava numa encruzilhada, e enquanto o mundo parecia desmoronar, a porta da sala se abriu com um estrondo. O coração de Marina disparou. Era alguém que ela nunca esperava ver novamente. Isabela, a ex-noiva de Eduardo, entrou com um semblante decidido, os olhos ardendo em determinação. Eu não tenho tempo para jogar jogos, Eduardo. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Sua presença intensa parecia controlar a sala. Eduardo a olhou com confusão misturada à raiva. O que você está fazendo aqui, Isabela? Mas ela não respondeu. Em vez disso, virou-se para Marina, o olhar penetrante. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Não apenas sobre sua mãe, mas sobre você mesma. O tom dela era urgente, e isso fez o estômago de Marina embrulhar. Sobre mim? Ela estava perplexa. Você não sabe nada sobre mim. Isabela sorriu, um sorriso que parecia triste e cruel ao mesmo tempo. Você está errada. Eu sei muito. Mais do que você imagina. Olha, não temos tempo. A ligação que você recebeu foi apenas o começo. E se não agirmos rápido, tudo poderá estar perdido. Eduardo tentava entender a situação. Isabela, o que está acontecendo? O que você sabe que nós não sabemos? Então, como um relâmpago, Isabela disparou. O que te parece ser um relacionamento sem amor entre você e Marina não é verdade. É uma fachada. Eduardo congelou na resposta. Marina também. Vocês estão conectados de formas que nem vocês mesmas conhecem. Você tem que saber a verdade. Marina sentia seu coração acelerado. O que você quer dizer com isso? Eu não sou ninguém especial. Você é especial, e é por isso que sua vida está prestes à busca. Ser virada de cabeça para baixo, Isabela continuou. A sua mãe, ela não estava morta porque quis. Ela fez uma escolha. E você, Marina, você pode ser a única que pode mudá-la. Chega! Eduardo gritou, mas faltava convicção em sua voz. Pare de falar com essa confusão. O que você está tentando fazer? Isabela deu um passo à frente, e o ambiente ficou pesado. Eu não estou tentando fazer nada. Eu estou tentando salvar vocês. Vocês precisam entender que as decisões de outros tomam conta de nossas vidas sem aviso prévio. A intensidade de sua declaração pairou na sala, absorvendo o ar. E se tudo isso que você diz for uma mentira, a única coisa que eu conheço é o silêncio e a traição. Marina retrucou, a voz um pouco mais firme, mas ainda tremendo. O medo e a desconfiança a envolviam. Mas Isabela estava prestes a lançar a bomba final. Você não sabe o que realmente aconteceu naquela noite, Marina. Os segredos estão rodando em torno de vocês. E se vocês não entenderem isso agora, todos irão sofrer. De repente, um som estrondoso preencheu a sala. Um impacto, seguido de um grito. Era a operação da construção ao lado. Um acidente. Um grande pedaço de uma estrutura desabou, fazendo o chão tremer. Tudo ao redor ficou envolto em poeira, e uma sensação de perigo pairou no ar, como se tudo estivesse desmoronando. Eduardo! Marina gritou,
mas ele já estava se movendo, puxando Isabela. Para trás, um instinto de proteção. A poeira clareou, revelando um cenário caótico. Pessoas gritando, correndo. E no meio daquele alvoroço, Marina viu algo brilhante no chão de concreto. Objetos que não eram apenas detritos de uma obra, mas fotografias, cartas, tudo associado ao seu passado, à sua mãe. Não, isso não pode estar acontecendo. As palavras escaparam dos lábios de Marina, e o mundo parecia girar sob seus pés. Não é hora de correr. Você precisa ver isso. Isabela gritou, mas Marina estava congelada, lamentando a possível perda de tudo o que conhecia e amava. Marina, venha! Eduardo a chamava, e o olhar dele estava transbordando de preocupação. Mas Marina não conseguia desviar os olhos daquelas cartas. O que estaria escrito nelas? E se aquelas informações mudassem tudo o que ela pensava saber? A tensão no ar era palpável. Em meio ao caos, uma nova e angustiante verdade estava prestes a se revelar. O que mais estava escondido em seu passado? Marina tinha que decidir rapidamente, mas o que ela escolheria? E a verdade? Essa teria um preço inesperado? Marina estava paralisada, encarando as fotografias espalhadas no chão. O mundo à sua volta parecia ter parado de girar. Antes que pudesse se mover, Eduardo a puxou para um canto, longe da poeira que ainda caía. Isabela estava ao seu lado, a tensão em seu olhar misturada com uma inquietude crescente. O que você vai fazer? Você não pode ignorar isso. Isabela exclamou, com a voz tremendo de urgência. Essas fotos são a chave, não apenas para entender sua mãe, mas para entender você. Marina sentiu o peso das palavras, o que elas implicavam. O que isso muda? Por que tudo isso está acontecendo agora? Eduardo, ainda atordoado, respondeu. Foco, Marina. Precisamos descobrir o que isso significa. Podemos juntar as peças. Mas ela estava mais perdida do que nunca. Cada fragmento de informação era uma faca cravando em seu coração, como se o universo quisesse testar sua resistência. Outro estrondo ressoou no prédio, desta vez mais perto. Um pedaço do teto se desfez, caindo perto deles. As pessoas começaram a correr, gritos e desespero preenchendo o ar. O caos aumentava a cada segundo, como se algo estivesse prestes a desmoronar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Vamos sair daqui! Eduardo gritou, puxando Marina pelo braço. Mas ela hesitava, a curiosidade a consumindo. As fotos pareciam sussurrar segredos. Então, de repente, uma pessoa apareceu entre a fumaça e a poeira. Um homem, com uma expressão determinada e um sorriso sombrio. Era Ricardo, um velho amigo de família, alguém que sempre estivera por perto, mas que ela não via há anos. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que não era de preocupação, mas de um conhecimento oculto. Ricardo, o que está acontecendo? A pergunta saiu de seus lábios, mas ele não respondeu. Em vez disso, se virou para Isabela, o olhar mudando de confuso para crítico. Você não deveria estar aqui. O que você fez? As coisas não são o que parecem, Ricardo. É a única chance dela entender a verdade. Isabela respondeu, sua voz quase um sussurro, mas cheia de determinação. Ricardo sorriu de forma sombria. A verdade, Isabela? Ou a verdade que você quer que ela veja? Não é sempre assim. O clima esquentou. A tensão agora palpável. O chão tremeu mais uma vez. E num momento de pânico, Marina segurou o braço de Eduardo. Mas Ricardo, com um gesto rápido, puxou uma fotografia do bolso. Você quer saber a verdade, Marina? Então, olhe bem. Essa foto é de sua mãe. E não só isso.
Ele hesitou, os olhos escaneando o ambiente, como se não pudesse confiar naquelas paredes. Ela não é quem você pensa que é. Marina sentiu um misto de medo e raiva crescendo dentro dela. O que você está dizendo? Eu não posso explicar tudo aqui, mas a sua mãe fez escolhas que mudaram sua vida e a vida de todos ao seu redor. E você é o resultado disso. Há segredos que podem arruinar ou salvar você. Depende de como você jogar o jogo agora. Então, antes que pudesse reagir, outra explosão ecoou, mais perto. As paredes começaram a rachar e a poeira desabava como uma tempestade sobre eles. Precisamos ir, Eduardo gritou novamente, mas Marina estava congelada, encarando Ricardo, que segurava a foto como se sua vida dependesse dela. O que há na imagem? O que você sabe que estamos ignorando? Ricardo, no impulso, se aproximou e a entregou a foto. O que todos acreditam está prestes a mudar. Confie em mim ou não, seu destino não está mais em suas mãos. Você precisa chegar ao fundo disso antes que seja tarde. O local tremeu uma última vez, e Marina, sem saber se deveria confiar em Ricardo, olhou nos olhos de Eduardo. What now? A cidade estava pegando fogo em volta, e dentro dela, a verdade a consumia. As nuances do passado estavam se entrelaçando, e o que mais poderia ser revelado? O que mais estavam escondendo dela? A foto estava ali, e a verdade poderia ser a chave para tudo ou o início do fim. Marina estava paralisada, encarando a foto que Ricardo entregara. O que fazer agora? O chão tremeu mais uma vez e um novo estrondo ecoou na construção ao lado. A poeira invadia o espaço e o pânico aumentava. Ela respirou fundo, tentando clarear a mente, mas a tempestade emocional a envolvia como uma jaula. Marina, precisamos sair. Eduardo insistiu, puxando-a pelo braço, mas a mente dela estava em outro lugar, absorvendo as palavras de Ricardo. A imagem da mãe poderia ser a chave de tudo. Olha, a verdade não vai esperar, Ricardo disse, seu tom urgente, quase implorando. A escolha dela pode ter mudado toda a sua vida, Marina. Você não pode ignorar isso. A sala oscilava e a atenção dos três se voltou para a direita, onde um pedaço da estrutura desabou, fazendo os gritos aumentarem. Uma nuvem de poeira se espalhou, obscurecendo a visão. Eduardo, em um instinto de defesa, puxou Marina para mais perto de si, mas ela estava hipnotizada pela foto nas mãos de Ricardo. Me diga o que você sabe, ela exigiu, a voz alta e tremida. A questão pairava no ar denso e tóxico. O que estava pelas sombras da história dela? Ricardo levantou a mão, como se quisesse protegê-los de uma verdade explosiva. Eu não posso dizer tudo aqui, mas sua mãe, ela está no centro de algo muito maior do que você imagina. Não é apenas sobre. Ela é sobre quem você realmente é. Um estalo de madeira se quebrou embaixo deles. Isabela estava em pé, muito mais calma do que o momento justificava. Ela olhou para Marina, os olhos cheios de uma determinação que desafiava a situação caótica. Diga a verdade, Ricardo. Você tem a obrigação de contar a ela. Não podemos esconder nada mais. Precisamos sair já, Eduardo repetiu. O medo agora se tornando palpável em seu tom. O telhado estava se arruinando. O que quer que estivesse acontecendo estava atingindo o clímax. E no meio do caos, Ricardo finalmente decidiu se abrir. Marina, sua mãe não desapareceu. Ela foi sequestrada. E não foi por acaso. Foi por pessoas que iriam atrás de você. O que importa é que você tenha uma ligação com algo muito mais profundo. Marina sentiu gelo em seu estômago. O quê? Como assim? Eu não sou nada.
A raiva e a confusão transbordaram em suas palavras. Você é mais do que imagina, Isabela disse, agora colocando a mão no braço de Marina. Todos nós temos um papel nessa história, e ignorar isso pode ser fatal. Outro estrondo ensurdecedor convertera o ambiente em caos. Um grito ecoou, com uma intensidade que parecia arrastar o tempo junto. O chão sob eles tremia, e as paredes começavam a quebrar. Era como se o universo quisesse levar tudo. Então, de repente, uma sombra imensa tomou conta da sala. Todos olharam para cima. Um pedaço do teto, desmoronando, vinha em direção a eles. "Corra!" Eduardo gritou, puxando Marina enquanto os outros seguiam. Mas antes que pudessem sair, o impacto foi brutal. O teto colidiu, e Marina sentiu como se o mundo parasse por um instante. A pressão do peso sobre eles era sufocante, e nesse momento, uma lembrança forte a atingiu. Um olhar da mãe, uma frase não dita que ela finalmente compreendeu. O que quer que estivesse escondido do passado mapeava agora suas escolhas. Quando a poeira finalmente assentou, algo surpreendente veio à tona. Eles estavam sobre um compartimento escondido, um lugar que semblava um esconderijo, cheio de caixas e arquivos. Marina, ainda atordoada, sentiu um impulso irresistível de destruir a barreira que a separava da verdade. Aqui, preciso saber. Ela foi até o local, abrindo as caixas, sem pensar nas consequências. O que estava neste lugar poderia ser a resposta que precisava. Palavras e velhas fotografias exibiam outros rostos, rostos que ela nunca vira, mas que refletiam uma conexão. Então, enquanto Eduardo e Isabela tentavam mover os escombros, Marina segurou uma carta. Era uma mensagem específica, datada de anos atrás. As letras se tornaram um mistério em sua mente. E, de repente, ela se deu conta de que o que lia mudaria tudo. Não pode ser. Seus olhos arregalaram, o coração acelerando. Isso não faz sentido. O que estava escrito naquelas páginas? Marina nunca imaginou que a verdade sobre sua mãe e o que estava acontecendo à sua volta a levariam a uma reviravolta que ninguém poderia prever. E a pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era ela? Sua vida estava prestes a ser desvelada pela verdade que nunca quisera enfrentar. Enquanto a poeira ainda dançava no ar, uma nova luz começava a se abrir, revelando sombras do passado que fariam todos repensarem suas escolhas. Marina segurou a foto com mãos trêmulas. A imagem mostrava uma mulher sorrindo. A expressão alegre refletindo uma vida que escorregara entre seus dedos. O coração dela batia forte, as palavras de Ricardo ecoando em sua mente. Sua mãe não foi sequestrada, ela fez uma escolha. Mas antes que pudesse processar isso, um novo estrondo ocorreu, e o chão sob seus pés se abalou. A adrenalina tomou conta dela. Precisamos sair. Eduardo a puxou, mas algo naquela imagem a prendia. Marina não podia simplesmente deixar para trás tudo o que acabara de descobrir. Marina, a voz de Isabela forçou a olhar para ela. Vamos, agora! Mas ela estava paralisada. A imagem, a revelação, tudo girava em sua cabeça como um furacão. O momento de decisões era crítico. Então, antes que pudesse reagir, Ricardo interrompeu. Para, tem algo mais. Algo que vocês não estão vendo. A urgência em sua voz era palpável. Todos os olhos se voltaram para ele. A verdade vai mudar tudo, e eu sinto que há algo aqui. Algo que não podemos ignorar. Diga logo, Eduardo exigiu, com o olhar exausto. Mas seus olhos foram capturados pelo peso das palavras de Ricardo.
O que mais você sabe? Ricardo respirou fundo. Então ouçam. Sua mãe, Marina, ela não é apenas sua mãe. Ela está envolvida em algo muito maior. E não sou eu quem deve dizer isso. É hora de você saber quem você realmente é. A sala pareceu tremer mais uma vez, mas não era só o ambiente perigosamente instável. Era como se as próprias palavras de Ricardo tivessem gerado uma súbita onda de caos. Marina sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? Você tem um irmão, ele declarou, o impacto reverberando pelo espaço. Um irmão que foi ocultado, que está em perigo e que se conecta a toda essa confusão, que vocês chamam de vida. O ar ficou pesado e a poeira parecendo dançar em volta deles assemelhava-se a um filme em câmera lenta. O coração de Marina disparou. Um irmão? Era demais para processar. Eduardo a olhou com um misto de incredulidade e preocupação. Ricardo, você não pode estar falando sério. É a verdade. Sua mãe não só decidiu se afastar, ela tomou essa decisão para protegê-los. Ele se virou para Marina, como se a estivesse implorando para entender. E isso não é tudo. A vida que você vive é um jogo de sombras, e os segredos estão prestes a se revelar. Mas como? Onde ele está? O pânico na voz de Marina ressoou na sala. O que mais estava escondido? Ele está em risco, e o que você precisa fazer agora vai determinar se você vai perdê-lo também. A tensão aumentou quando um novo estrondo ocorreu, seguido por um grito. Sai daí! Alguém berrou do lado de fora, uma voz familiar que ela não reconhecia, mas que a enviou de volta para o caos ao seu redor. A poeira começou a se dissipar e uma sombra se formou à entrada. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a porta se abriu bruscamente. Uma figura aparece, e a sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. A pessoa era um homem, alto, de olhos penetrantes que pareciam conhecer cada segredo daquela sala. Marina, ele gritou, quase desesperado. Você precisa vir. Comigo agora. Quem é você? Marina perguntou, confusa e assustada. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, e o caos que se instalava parecia complementar os segredos que cercavam sua vida. Eu sou Lucas. Ele olhou diretamente para ela, e em seus olhos ela viu um reflexo de algo esquecido. E somos irmãos. Sua mãe, ela não está apenas viva, ela está lutando. E você precisa entender essa verdade agora. Marina sentiu o mundo desabar. Estava começando a entender que tudo na sua vida era uma mentira. Como teria um irmão que nunca conhecera? E por que tudo isso estava acontecendo agora? Naquele instante, a verdade parecia mais distante do que nunca. O que mais poderia estar escondido? A sala, antes caótica, agora girava em torno dela. O que significava ser parte de uma família tão cheia de segredos? O tempo estava a esgotar-se, e sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ela precisava decidir rapidamente. Só há uma maneira de descobrir a verdade. Lucas continuou, avançando com determinação. Vamos, temos que ir antes que seja tarde demais. A urgência em sua voz era inegável. E enquanto os rostos à sua volta pareciam se misturar em uma confusão de emoções, Marina sentiu uma onda de desesperada esperança. O que viria a seguir? A resposta a isso poderia ser a chave para tudo. Marina sentiu um turbilhão de emoções enquanto olhava nos olhos de Lucas. Um irmão? O que isso significava? O mundo ao seu redor parecia girar, e a poeira que ainda pairava no ar estava longe de se dissipar. O impacto da revelação de Lucas a deixava atordoada. Você é meu irmão? A voz dela tremia. Mal conseguia processar tudo isso. Onde você esteve? Por que não fomos criados juntos? A frustração e a tristeza a engoliam. Lucas balançou a cabeça, os olhos cheios de um misto de dor e determinação. Não é tão simples, Marina.
Nossa mãe fez escolhas difíceis, mas precisamos sair. Eles estão vindo atrás de mim, de você e da verdade. Eduardo, que tinha estado em silêncio, agora parecia mais afligido. Quem são eles? O que está acontecendo? Ele olhava para Marina, buscando entender. Mas a resposta de Lucas foi interrompida por outro estrondo, desta vez mais perto, fazendo o chão tremer sob seus pés. Temos que ir agora, Isabela gritou, o pânico tomando conta de sua voz. Antes que seja tarde demais. Os ecos do caos ao redor deles começaram a fechar o espaço, como se as paredes soubessem que a verdade estava se desenrolando. Mas antes que pudessem agir, uma figura apareceu na entrada. Mais uma vez. Era um homem de meia idade, com uma expressão rígida e ameaçadora. Lucas, ele gritou, e a palavra parecia atordoar o ambiente. Você não devia estar aqui. Pai? Lucas murmurou, os olhos se arregalando. A revelação fez o chão tremer sob os pés de Marina. Você não devia ter voltado. Eles não podem saber. O homem disse, a voz carregada de desespero. A sala parecia estar prestes a desmoronar. Mas o que estava em jogo era muito mais profundo do que as paredes ao redor. Quem é você? O que está acontecendo? Marina se sentiu perdida no meio do caos. O homem que dizia ser pai de Lucas parecia mais preocupado em esconder algo do que em protegê-los. Marina, preciso explicar. Apenas confie em mim, Lucas disse, sua voz intensa. O nosso passado não é o que você imagina. De repente, uma onda de imagens apareceu na mente de Marina. Algo a fazia recordar uma noite nebulosa, uma briga violenta, uma escolha. E antes que pudesse processar, um tiro ecoou no ar. A sala ficou em silêncio. Os corações pararam. Uma sombra se projetou na entrada. Você está prestes a perder tudo, gritou o homem enquanto uma ferida se abria em seu peito, manchando o chão de sangue. O caos se instalou. Lucas se atirou em direção ao pai, mas já era tarde demais. O homem caiu, os olhos arregalados e cheios de desespero. Marina ficou paralisada. A cena penetrava como uma faca. O que havia ocorrido? O que estava acontecendo com sua família? O que isso significava para ela? Lucas, Isabela gritou em desespero, e o chamado ecoou na sala. O espaço estava agora cheio de gritos e movimento. Eles apenas assistiam ao desfecho de algo que sentiam que estava além de seu controle. Lucas parecia aturdido, seus olhos fixados no corpo sem vida do homem que acabara de se apresentar como seu pai. Não, isso não pode estar acontecendo. A raiva e a tristeza se misturavam em seu rosto. Os sentimentos estavam à flor da pele, e Marina sentia como se tudo estivesse desabando. O que mais estavam escondendo dela? Quem era realmente sua família e o que sabiam sobre o passado? Agora, em meio ao desespero, o telefone tocou novamente, quebrando o silêncio. Uma ligação de um número desconhecido. O olhar de Lucas se voltou para Marina, as expressões em seus rostos refletindo a inquietação que preenchia o ar. Você vai atender? Ele perguntou, quase sem respirar. Marina hesitou. Uma parte dela estava consumida pela urgência de descobrir a verdade, enquanto outra temia o que mais poderia ser revelado. O que mais estava em jogo? O que essa ligação poderia significar após o que acabara de acontecer? A sala estava em caos, mas naquele momento, a escolha dela poderia mudar tudo. Enquanto segurava o telefone, seu coração disparava. O que viria a seguir poderia ser a última chance de entender quem ela era. Estava prestes a decidir seu destino. Mas seria capaz de suportar o preço da verdade? Marina hesitou.
segurando o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Lucas a observava, a ansiedade estampada em seu rosto. "Atende, Marina. Pode ser importante." A urgência em sua voz a empurrou para a linha. Com um suspiro profundo e um nó na garganta, ela deslizou o dedo para aceitar a chamada. "Alô?" O eco da voz do outro lado parecia distante, mas firme. Uma máquina de ruídos e gritos preenchia o fundo. "Marina, é urgente. Você precisa saber quem realmente é." "Quem é você?" Ela forçou a voz a não trair o medo que a consumia. "Você vai descobrir em breve. Mas escute, seu irmão, ele não é o que parece." As palavras caíram como uma bomba, paralisando Marina. O que isso significava? Lucas estava ali, o irmão que nunca soubera que tinha, e agora tudo parecia ser uma grande mentira. "Marina!" A voz foi interrompida por um grito que parecia vir de muito longe, mas era familiar. "Vão pegar você! Precisa agir antes que seja tarde!" A conexão começou a falhar, e o barulho do lado de fora crescia, alto e ameaçador. Antes que pudesse responder, a ligação caiu. "Quem era?" Lucas perguntou, os olhos arregalados. "Não sei." A verdade esmagava Marina. Não tinha ideia do que estava acontecendo, mas a rápida sucessão de eventos a fazia querer desmoronar. Mas então, um novo barulho surgiu. Um estrondo feroz, seguido por uma série de explosões. As paredes tremiam e pedaços do teto começavam a desprender. "Vamos sair!" Eduardo gritou, puxando Marina para o corredor. Enquanto corriam, o pânico se intensificou. As pessoas se empurravam, gritos ecoando por todo o lugar. Isabela estava logo atrás, tentando acompanhar. "Não podemos ficar aqui. Precisamos encontrar um lugar seguro." Marina olhou de relance para Lucas, que estava correndo ao seu lado. Ele parecia perdido entre a hesitação e o medo que dominavam o ambiente. "O que você sabe sobre nosso pai?" ela perguntou, sua voz quase entrecortada pela tensão. "Ele faz parte disso. O que está acontecendo agora é apenas o começo. Mas não é ele o maior problema." Lucas parecia se esforçar para se concentrar em um único pensamento. A urgência crescia em sua expressão enquanto eles se afastavam da destruição. Outro estrondo. Marina quase caiu, mas Eduardo a segurou. "Segue em frente, não olhe para trás." Mas em um instante, tudo parou de repente. Uma parede próximo a eles desmoronou, criando uma barreira para qualquer saída. Era uma grande porta selada que nunca haviam notado antes, e o som de movimento se aproximando fez o sangue de Marina gelar. "Rápido, por aqui!" Lucas gritou, indicando uma passagem apertada. Eles conseguiram passar justo a tempo de ver duas figuras ao fundo. Eram homens robustos, sombras do que pareciam ser caçadores de segredos. "Você vai ter que ir para a verdade, Marina." E naquele instante, uma luz intensa se acendeu, lançada diretamente em seus rostos. Era como se a própria sala estivesse viva e eles fossem os presos. Marina não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. A luz deslizou para fora, revelando o que parecia ser uma grande sala de controle. Equipamentos, monitores e papeladas espalhadas por toda parte. Olhos aturdidos se fixaram neles. E então, com um gesto rápido, uma mulher surgiu ao fundo. Com cabelos escuros e uma postura poderosa, parecia ser a líder. "Parados, não se movam." Ela tinha uma expressão que mesclava autoridade e uma ferocidade que congelou o sangue. "Quem é você?" Eduardo perguntou, a voz trêmula, mas desafiante. "Sou a responsável por tudo isso, e vocês não deveriam estar aqui. Se querem saber a verdade sobre a sua mãe, então preparem-se."
porque ela não é quem vocês pensam que é. As palavras dela cortaram o ar tenso como uma lâmina afiada. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Você está dizendo? A mulher se aproximou, o olhar dela passando por cada um deles, como se estivesse avaliando suas almas. Sua mãe fez escolhas, e essas escolhas a levaram a um destino que você nunca imaginou. Um destino mais sombrio do que você já conheceu. A sala explodiu em caos novamente. Gritos, correria, e os homens que antes eram sombras-fato se tornaram ameaças reais. Eles estavam cercados, e com isso a revelação se transformou em pânico. Quem era sua mãe? O que mais ela havia ocultado? Marina se viu presa entre a busca por verdades e a tempestade que se aproximava. Não havia saída visível, e o peso da revelação se tornava ainda mais opressivo. Qual era a verdadeira natureza da sua mãe e do mundo em que estavam mergulhados? A mulher sorriu de forma enigmática, como se conhecesse o final dessa história, e a cena se esvaeceu na confusão e na incerteza. O futuro deles pendia na balança, e a verdade estava prestes a ser desvelada. Marina ficou paralisada, encarando a mulher que havia se apresentado como responsável por toda a confusão. A sua mãe não é quem você pensa que é. Essas palavras ecoavam na sua cabeça, como um tambor ensurdecedor. Eduardo, Lucas e Isabela estavam ao seu lado, todos com expressões de incredulidade e medo. Do que você está falando? Marina perguntou, a voz falhando sob o peso da ansiedade. O que mais esconderiam dela? O que a mãe havia feito que era tão terrível? A mulher interrompeu seus pensamentos, avançando um passo. Sua mãe esteve envolvida em coisas que você não consegue imaginar. A escolha dela a levou a um caminho obscuro. Um novo estrondo interrompeu a conversa. A sala parecia tremer sob a pressão crescente do que estava para acontecer. A tensão subiu e uma voz externa gritou da porta. Nós precisamos delas. Não podemos deixá-las escapar. Eram vozes ameaçadoras, e a sensação de perigo era palpável. Vamos sair, gritou Eduardo, enquanto puxava Marina, mas a mulher não se movia. Em vez disso, ela olhou diretamente para Marina, como se estivesse se preparando para revelar um segredo devastador. O que vou te contar agora pode mudar tudo o que você sabe sobre a sua família. Marina estava quase sem palavras. O que você precisa dizer? Você não é apenas filha da sua mãe. Você é a herdeira de um legado. Há uma razão pela qual pessoas assim, como seu pai, tentam te encontrar. Nesse exato momento, um grupo de homens armados irrompeu pela porta. Eles três se encolheram, mas a mulher se manteve firme, como uma rocha diante da tempestade. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Os homens se aproximaram, com armas a postos. O corpo de Marina tomou um caminho de pura adrenalina. Corra, Marina! Lucas gritou, empurrando-a. A realidade começou a se desdobrar na sua mente, como uma fita exaustiva. No meio de tal desespero, em uma fração de segundo, ela viu a mulher se apegar a algo em seu bolso, e então, de repente, a lâmina de um punhal foi levantada. Não, não faça isso! Eduardo gritou em um tom desesperado, tentando proteger Marina, mas a mulher parecia estar em um estado de transe. Entendam, eu estou salvando todos vocês! Ela gritou antes de se lançar em direção aos homens. O impacto foi brutal. Um facho de luz cortou a sala enquanto ela avançava. Mas em um instante, uma das balas atingiu seu corpo. O tempo congelou. O que aconteceu a seguir foi um clichê em filmes, mas parecia irreal na vida real. A mulher tombou em um mar de sangue e o som do impacto ecoou como um trovão em seus ouvidos. A sala estava cheia de gritos, espanto e pânico absoluto. Marina, mesmo atordoada, se sentiu deslocada,
como se estivesse em uma cena que não era dela. O olhar de Lucas se encheu de fúria. Vamos! Ele segurou a mão de Marina de um jeito possessivo e foram em direção à saída que eles tinham pelo corredor. Os homens ainda estavam atrás deles, mas quando viram a colisão, hesitaram, sem saber como reagir à cena. As pessoas estavam em um frenesi absoluto, e Marina sentia sua vida desmoronando mais uma vez. Uma vez fora, o ar fresco a atingiu como um soco. O caos da rua, as sirenes ao fundo, a sensação de liberdade misturada com a angústia de ter testemunhado uma cena tão chocante. E então, quando já acreditava que tudo havia se acalmado, Lucas virou-se para ela, os olhos cheios de um misto de raiva e desespero. Você precisa entender, Marina. A verdade vai te arruinar. Mas nesse instante, antes que pudesse falar mais, um novo horror se desenrolou. Explosões ecoaram de novo. Os ventos começaram a soprar, e uma nuvem de fumaça se ergueu na distância. Em meio ao caos, Marina virou-se lentamente e viu a construção onde tudo começou desmoronando rapidamente, como se fosse engolida pela própria história. O que está acontecendo? Sua voz era quase um sussurro, e então uma figura se destacou entre os escombros. Uma sombra que se movia como um fantasma emergente da destruição. O que mais poderia acontecer naquele instante? A sensação de que tudo havia mudado para sempre a envolveu, e a verdade que ela buscava estava mais distante do que nunca. Marina! Lucas gritou, apreensivo. Precisamos ir, não podemos ficar aqui. Mas enquanto os outros a puxavam em direção à segurança, uma ideia horrível começou a cruzar sua mente. O que ela realmente sabia sobre sua mãe? E mais importante, quem era ela realmente? Ao se afastar, sentiu que algo ainda precisava ser revelado. Um mistério que ameaçava não apenas seu passado, mas todos aqueles que ela amava. E com isso, a incerteza pairou sobre eles como uma sombra, prometendo um futuro ainda mais sombrio e desconhecido. Marina sentiu o coração disparar enquanto Lucas, seu irmão recém-descoberto, puxava-a para longe do caos. O desmoronamento da construção atrás deles parecia simbolizar todas as verdades que estavam prestes a desabar em sua vida. Precisamos sair agora! Ele gritou, a expressão de desespero estampada no rosto. Eduardo e Isabela estavam logo atrás, tensão e medo dominando a atmosfera. O ar estava pesado, preenchido com o cheiro de poeira e medo. Quando Marina olhou para trás, viu a mulher caída, sem vida. O que ela dissera ainda ecoava em sua mente. A mãe dela envolvida em algo muito maior. Mas não tinha tempo para isso. Com a adrenalina correndo nas veias, seguiu Lucas, uma nova determinação brotando. Dentro de si, o grupo correu pelas ruas movimentadas, ouvindo sirenes e gritos ao fundo. A cidade parecia um caos, com pessoas correndo em todas as direções, alarmadas com a explosão e a cena que havia se desenrolado. Onde vamos? Perguntou Isabela, tentando acompanhar o ritmo acelerado deles. É melhor encontrarmos um lugar seguro para falar, disse Lucas, respirando pesadamente. O pânico estava evidente em todos, mas Marina sabia que o que estava em jogo era ainda maior. E a necessidade de descobrir mais sobre sua mãe e seu passado a impulsionava. Finalmente, Lucas levou-os a um café discreto, longe da bagunça. Assim que entraram, a atmosfera mudou. Era um refúgio temporário, um espaço onde poderiam conversar em segurança. O barulho do mundo exterior abrandou, mas a tensão interna só cresceu. Marina, você precisa entender. Lucas começou, mas Eduardo o interrompeu. O que está acontecendo? Que legado é esse?
O que você sabe que não nos contou? É complicado, Lucas respondeu, seus olhos fixos em Marina. Nossa mãe fez opções que podia nos proteger. O que ela se envolveu não era só uma questão de segurança, mas de um poder muito maior do que podemos imaginar. Eu não sabia disso até agora. E espero que ainda possamos consertar as coisas. Marina sentiu como se o chão sob seus pés estivesse sumindo de novo. Você está dizendo que todo esse tempo minha vida foi manipulada por segredos? O que isso significa para nós? Significa que temos que ficar juntos. Se a verdade sair, ela pode ser perigosa. Lucas hesitou, e o olhar dele se voltou novamente para a janela, testemunhando o caos que ainda imperava lá fora. Você é a chave para tudo isso, Marina. Enquanto a realidade se assentava, a ideia de ser uma parte de algo maior, de ter um irmão que lutava pela verdade, encheu Marina de esperança e medo ao mesmo tempo. Era um novo começo, mas também um fardo pesado. Eu não sei se posso carregar isso sozinha, ela murmurou, a dor e a incerteza se misturando em seu coração. Isabela, um pouco mais calma, olhou para Marina. Nós estamos aqui, não importa o que venha. Você não está sozinha. Marina sentiu um alívio sutil quando, de repente, o telefone de Isabela tocou novamente. O que agora? Ela olhou para a tela e congelou. O número era familiar. É a minha mãe. Marina prendeu a respiração, a expectativa crescendo. Atende, agora é a hora, Lucas implorou. Isabela hesitou, mas a urgência na voz dele a convenceu. Alô? Ela falava com uma calma tensa. Ficaram todos em silêncio, esperando as palavras que poderiam mudar tudo. Mas enquanto Isabela conversava, algo em Marina despertou. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo. Quem era ela de verdade? E quais eram as verdadeiras intenções por trás das ações de sua mãe? Enquanto a conversa avançava, a sensação de um novo mistério se instalava. Sabina, o que fazer a seguir? Seria a hora de encarar o que estava escondido ou continuar fugindo? A história de Marina terminava aqui, mas a nova jornada estava apenas começando. E nesse momento eu quero que você faça algo fundamental. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo que nos ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar a nossa comunidade. Este é o momento para provar que você é um verdadeiro fã.